Boa tarde. Mais uma tarde fantástica, com um quarteto fantástico. Que bom, né? Podemos estar aqui, trocando experiência e passando para vocês muito assunto agradável, às vezes desagradáveis, né? Mas é o que a gente precisa. E com a ajuda da nossa psicóloga, nós vamos entendendo, né? Muita coisa que nós nem sabíamos às vezes, que ficou guardado na nossa imagem. Por exemplo, eu vou chamando, convidando aqui as pessoas e a gente vai falar. Eliane está presente. Alete. Olá. Boa tarde, gente. Boa Oiê. tarde, que maravilha estar com Boa tarde. vocês. Eu vou aumentar aqui, não muito, porque na hora que Olá. grava fica muito. Tudo bem, né, gente? Graças a Deus. Eu estou falando aqui. Vamos convidando mais pessoas a aproveitar. Deixa eu colocar aqui. Vamos Arlete me lembrou que aproveitar eu e preciso de uma convidar. ferramenta. Não está aparecendo, Arlete. Hoje Para mim ela cedo na tá. nossa live, tá? Na nossa live, Tá. menina, não apareceu a minha pessoa hoje cedinho, 4h58, com o grupo Equalizando Emoções. Mas que triste. Maria José tá me vendo? Ai, Tá ai. cortando. Não estou vendo não, Arlete. Não, Mas tudo bem. Vamos lá, vida que segue. Tô vendo só o seu aceninho aí. enviando os aviãozinhos aí Agora não. para convidar mais Já mandei. pessoas. Estou enviando mais também, porque é muito importante nossos assuntos, né, gente? Cada dia mais enriquecedor. Eu tenho várias pessoas que estão entrando em contato comigo para nos agradecer, né? O quanto que tem ajudado na vida deles. Inclusive na nossa, eu também tenho muito que agradecer. São informações assim pertinentes que nós precisamos, né? Continuar nos conectando. Boa tarde, Giskelen. Giskelen. É a sua sobrinha, Arlete? Minha Josi. Sabia? Tá falando assim, oi tia, é a Isabela. Isabela, tá com outro perfil. Tudo bem, Isabela? Seja bem-vinda, gente, ao nosso live. Vai ficar gravado também, né? Tem escurinho aqui. Não tá escuro no quarto, mas aí tá escuro, olha, estranho. Tá. Aqui tá aparecendo escuro. Você tá. Aqui não tá. É assim mesmo. Deve ser a posição que você tá sentada, não, Arlete? Arlete? Não dá para virar aqui, não. E hoje nós vamos falar da humilhação, quarteto, né? Nós vamos aguardar a Evani. Enquanto isso, a gente vai papeando, nos apresentando, porque... Ela acabou de entrar. Evani acabou de entrar. Sim, eu vou colocar aqui o convite. Olha, isso. Olá, Evani. Tudo bem? Olá, menina. Agora eu tô te vendo. A Arlete que ficou pra trás hoje. Não, mas eu tô vendo as 4, gente. Tô vendo as 4. Tá tudo bem aí? Então tá bom. Eu não estou vendo aqui, mas é assim. Acho que pode ser que seja Você não vê? o meu aparelho, né? Você tá vendo a Arlete, Vani? Tô vendo as 4. Eu também tô. Então tá beleza. Mas é você, então, Ju. Então tá jóia. Vamos nos apresentar rapidinho, que o tempo é pouco para muita coisa. E Bora lá. eu sou Maria José, né? Moro na cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Sou mãe, né, de quatro filhos. Agora, atualmente, eu tenho 2.
dois já estão com o Papai do Céu. E sou casada há 34 anos. Sou professora atualmente, né? Formada em pedagogia. Vamos lá, Eliane. Olá, boa tarde para todos. Ou bom dia ou boa noite, né? O horário que quem for ouvir. Eu me chamo Eliane. Eu sou de Ipatinga, Minas Gerais. Nascida e criada em Brasília, né? Eu trabalho com mulheres, sou coordenadora de mulheres e estou numa formação de consultoria de imagem e estilo. Temos novidades chegando. Oh, que chique! Arlete, seu presente. Gente, eu estou implicada aqui com essa claridade aqui. Dentro está claro e eu estou escura aí, mas não tem problema não. O importante é o que nós vamos falar e discutir. Meu nome é Arlete, sou da cidade de Timóteo, Minas Gerais. Sou professora há quase 30 anos. Sou casada há 34 anos. Tenho um filho, uma netinha. Sou escritora, né, autora do livro, uma coletânea com mais 23 escritores. Segredos do Coração, Experiências de Vidas Transformadas em Eu tenho ele aqui também, bacana. Evani? Chamo Evani Rodrigues, sou psicóloga, formada em 2011, alguns anos aí de experiência, né? E trabalho aqui em Coronel Fabriciano, onde moro mesmo, né? Tenho um consultório aqui, atendo também em Ipatinga, no centro de Ipatinga. E nossa missão é agregar valor na vida das pessoas, né? Meu público maior é o público feminino. Realmente parece que a gente é atraído, né? Vai afunilando assim aquilo que a gente tem mais, né? Experiências e estudo, aquilo que a gente mais foca, a gente cresce mais, né? Então, aí, a Arlete melhorou. Melhorou. Ficou bem melhor mesmo. Ótimo. Ficou. Então, e estamos juntas aí, né? Para mim é um prazer fazer parte, né? Desse quarteto, todas focadas no mesmo propósito, e isso, quando a gente une as forças, se tivéssemos aqui só um gravetinho, não dava uma labareda tão forte, né? É verdade. Então, graças a Deus e a todas aí, por essa missão conjunta. Isso, vamos dar boa tarde a todos que estão entrando aí. O Isaac, muito bem, foi professor nosso lá na nossa escola. E pedir a Deus aqui, ó, que esteja presente com a gente esse momento todo da nossa live, que já deu tudo certo. Oi, Vani, então vamos logo no assunto, né? A humilhação é uma ação ou efeito de humilhar-se, né? Rebaixamento moral, aviltamento, alguns dos seus sinônimos são esses. Então, gostaria que nós interagíssemos aí, que eu estava lendo o artigo, menino, mas quanta coisa boa que a gente resgata, né, da nossa vida, nessa questão da humilhação, das feridas emocionais. Então, é um assunto muito pertinente, o tempo é pouco, mas nós vamos fazer dele o máximo, tirar o máximo de proveito, ok? Pode começar aí para nós? Ok, você falou o termo, né? A palavra humilhação, com esses sinônimos aí, vexame, vergonha, ultraje e tal. Mas a palavra em si, humilhação, vem de quê? Ação de se humilhar ou autodepreciar-se, né? Porque a pessoa que tem essa ferida, ela faz isso o tempo todo com ela mesma, né? Então, autodeprecia, não se sente valorizada, não sente que tem merecimento. E aí, vocês vão perceber, as pessoas que estão conosco aí em todas essas outras lives, né? Vão perceber que uma está meio que mesclada à outra. Não tem como muita gente assim, né? Separar, uma parece que se funde na outra. E isso por quê? Porque as nossas emoções, elas são realmente assim, vivas, né? Então,
ativas, elas são dinâmicas mesmo, então uma se mescla na outra e no final parece que a gente pode dizer assim, não, parece que eu tenho todas essas feridas. Mas verdade é que uma delas ou duas pode ressaltar mais, né, que a outra. Então, a questão aí da ferida da humilhação é essa situação aí, como que surge, né? Normalmente, ela vai surgir entre 1 aos 3 anos de idade. Notem que a primeira que a gente estudou, né, que a gente fez aí teve uma visão da rejeição. A rejeição, ela é a situação da rejeição, ela faz parte do ser, né? Eu sinto rejeitado, eu sou rejeitado. Já as outras, né, como a humilhação também, ela já tende para o ter e o fazer. Então, a questão de ser de 1 ano aos 3, onde ela se manifesta, né, a origem, devido realmente assim, a fase da criança está deixando as fraldas, né? Ela está aprendendo a lidar, né, com os movimentos esfincterianos, de estar segurando o cocô, segurando o xixi, né? E tem crianças que não passam bem essa fase. Por quê? Porque, em função dos pais, muitas vezes não ter essa habilidade para tirar a fralda, né, sem trazer algumas consequências, então humilha a criança diante de outros, diante do próprio pai, né? Às vezes, durante o dia, a mãe enfrentou uma situação que para ela, porque para a criança, tanto fez, tanto faz, né? Ela sujar a fralda ou não, a roupa ou não. Mas a mãe sentiu desconfortável. Acabei de dar o banho, acabei de trocar, o moleque sujou as fraldas de novo. Então, dá aquela indignação na mãe, e ela vai fazer esse comentário com o pai, quando ele chega, por exemplo, né, do trabalho. E aí, a criança está ali, absorvendo tudo, né? Ela vai e escuta. E a mãe faz cara de nojo, né? E aí a criança absorve, tipo, não é legal esse negócio, né? Não. Então, ela já se sente humilhada lá, nessas primeiras fases, né? E pela vida fora, né? Em momentos que ela sente essa situação, ela vai de novo reviver essa ferida. Ela acaba guardando isso, né? Inconsciente. Vai para as memórias. Isso fica lá na memória. E acontece também, né, Vani? Além dessa questão aí da higiene da criança, né? Vamos supor, chega uma visita na sua casa, a criança está lá, às vezes terminou de tomar um banho, mas a criança, né, vive a vida, né? Se joga, ela está vivendo. Aí ela se suja e chega alguém, a mãe fala, olha aí essa porquinha, acabou de tomar banho agora, olha, tem banho nessa menina agora. E aí a criança se sente envergonhada. E às vezes a gente acha que só por ser criança que ela não vai sentir, né? Não importou, ela é criança. Esse detalhe aí, realmente. E quem é que está com vergonha naquele momento? A criança nem sabe o que é vergonha, né? Então a mãe que já carrega também essa ferida, porque note bem, e essas feridas emocionais, gente, se elas não são tratadas e esse ciclo não é rompido, elas vão seguindo por gerações. Então, muitas Evani, vezes... Tem um estudo feito na Universidade de Amsterdã que foi realizado com 46 voluntários para comparar as reações frente a diferentes estados emocionais. E adivinha quem foi o que mais teve impacto? Foi justamente da humilhação. Olha aqui, a atividade cerebral ficou muito mais intensa e mais rápida do que quando estimula uma pessoa que ela passa pela humilhação, o cérebro trabalha muito mais do que quando a pessoa está alegre. E os sentimentos de humilhação ainda provocam uma atividade cerebral maior do que a raiva. Quando a gente está com raiva,
A humilhação Parece provoca. uma coisa inofensiva, né, Eliane? E não é. As áreas cerebrais responsáveis pela dor foram ativadas. Olha que coisa séria. A área Oh, cerebral responsável pela dor, ela é ativada pela humilhação. eu Aham. quero fazer uma pergunta também, né? Como eu já falei em outras lives, eu sou muito curiosa e temos que ser mesmo, né? No caso de um adulto, por exemplo, as pessoas cuidadoras, né, que passam por essa experiência, porque a pessoa que está ali acamada ou precisa de ter assim, essa mesma atenção que uma criança tem, né? Porque depende de fraldas, de trocar fraldas, aquele. É o mesmo sentimento que a criança sentiu aí de 1 a 3 anos, um adulto que já passou por toda uma experiência, e volta assim a ser cuidado, né? Porque eu tenho o exemplo do meu irmão, que por causa da diabetes, ele está acamado hoje, depende de troca fraldas e tudo. Minha mãe também passou por isso. Minha mãe ficou cega 7 anos antes de falecer e também usou fralda, porque é consequência da diabetes. O adulto, aí eu fiquei agora nessa dúvida, se o adulto também passa por esse mesmo sofrimento, essa mesma dor de humilhação que a criança. Ó, Josi, realmente isso aí, então, é uma coisa para a gente pesquisar. Eu não vou falar algo que eu não li, que eu não estudei, né? Uhum. Então, Ó, vamos deixar em aberto aí para a gente buscar, ou quem souber aí, né, podemos estar eu, falando eu vou dar também. uma pincelada por experiência. Eu não sei se é o mesmo nível, o mesmo grau da humilhação. Mas a primeira vez que eu tive que dar banho no meu pai já é um idoso, né? Ele ficou 3 meses internado. As lágrimas dos olhos do meu pai escorriam. Era muito difícil para o meu pai. Ele não queria tomar banho, não pelo banho em si. Hoje eu consigo entender. Era pela aquela situação que era humilhante para ele. Ele vê uma filha tendo que ver ele nu, tendo que dar banho. E com a minha mãe, foi muito intenso, porque ela falava assim, não, tá tudo errado, eu que tinha que estar cuidando de você. Quando eu tive que trocar a fralda da minha mãe, pelo fato dela ter tido um AVC e ter ficado acamada, e ela teve que usar a fralda. Foi muito sofrimento. A vergonha, com a humilhação, e quando eu li isso, e agora a Josi falando sobre isso, me veio aqui na hora na minha memória. Eu Nitidamente, né? penso, Josi, que seja até maior, porque como criança, quando criança, eles não conseguem entender que esse sentimento é isso. Mas já como E daí, adulto, isso, ele não entendeu? tem como Já tem reagir de consciência, criança, já né? tem De adulto já é maior Sim. mesmo. Sim. Sim, com certeza. Então, E outro detalhe, né, pegando um gancho na fala da Eliane aí, é que os autores, né, que falam na sistêmica familiar, eles vão falar que a hierarquia, que é uma das leis da vida, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, né? Então, a hierarquia diz respeito a essa ordem. O pai, né, os pais e os filhos. Então, quando os filhos têm que fazer o papel de pai, né, numa situação dessa de cuidadores, há uma inversão da ordem. Então, há um desequilíbrio também, né, no sistema. E aí, com certeza, né, esse idoso, ele vai sentir que, igual o pai da Eliane falava, a mãe da Eliane falava, né, que a ordem está invertida. Então, há uma resistência, com certeza carregada desse sentimento aí de humilhação. E sim, quem sim. trabalha na área de saúde, Vani, se depara com isso o tempo todo. E isso independe de ser um adulto. Eu vou falar por nós, mulheres. Tem coisa mais constrangedora e é necessário a gente fazer um exame de Papa Nicolau. Quem falar Com que é certeza. aquela coisa mais normal do mundo, eu vou falar assim, olha, você está de parabéns. Porque, assim, de uma certa forma, aquilo causa um constrangimento e dependendo de quem for atender a pessoa, quem for o médico, quem for o enfermeiro, a gente passa pela situação de humilhação, entendeu? Isso independe muito. E, sim, pode falar. Não, inclusive, você falou, hoje nós estamos dando exemplos, né? Eu acho legal esse bate-papo. Tá na prática. Gente, não precisa de humilhação pior também
que aí, quando, não sei se vocês já foram fazer uma visita na penitenciária, todos precisam passar por uma revisão íntima. A revista. Sim. Não, é uma revista. Ah, pelo amor de Deus. Infelizmente, eu falei, nunca mais eu venho aqui, porque constrangimento mil, né? Eu sei. Mas assim, Tá ó. vendo? Então, tudo que passa pela dor da exposição, né? Você ser exposto. Sim. Essa ferida, ela Sim. vem à tona, né? Porque Isso começa lá atrás, né, Ivani? Quando a gente está falando aí da questão, né, de como, principalmente a mãe, que é a cuidadora mais próxima ali da criança, quando faz isso, né? Nossa, a criança, ela tira a roupa, ela fica só de calcinha, de cuequinha, e tá correndo para lá e pra cá, e aí você já começa a incutir na cabeça da menina, né? Essa questão, e coloca. Aí eles começam a perceber que de 1 a 3 anos, eles A começam diferença, a né? vergonha, né? E então, assim, aí surgem os bloqueios, né? Que E a- vai caminhar com a gente durante toda a vida. É pecado, é vergonhoso, mulher não pode, ser menino, e aí, assim, humilha, usa palavras que vai Sim. acabar humilhando aquela criança, que vai ser prejudicial a ela, né, no decorrer da sua vida. E vocês que são da área da educação, isso acontece com muita frequência, né? Porque tem criança que mente. A gente sabe que tem criança que eles falam assim, a criança não mente. Mente, sim, criança não sustenta a mentira, mas elas mentem, né? Sim, com certeza. Eles falam assim, né? Então, assim, aquela situação, tia, deixa eu ir no banheiro, tô apertado. Então, por ele ser uma criança desacreditada, porque é muito, né? Peralta, muito arteira, não. Isso eu já cansei de ver várias situações, a criança não aguenta lá a situação, faz xixi na roupa, na sala de aula, na frente de todos os amigos. Aí, Sim. minha filha, você se prepara, porque isso vai dar uma encrenca lá na frente, entendeu? Vai. Porque É verdade. não vai sentir aquela professora como a protetora, ela não vai ter mais aquele olhar de segurança, ela não vai transmitir essa segurança, né? Isso é até horrível de se falar, mas eu falava assim principalmente pro João Pedro, que ele era muito tranquilo. Falava assim, se tiver com vontade. Ele me reclamou 2 vezes. Ela não deixa sair. Eu falei, vai, pega a lixeira, leva pro fim da sala, faz xixi e fala que foi eu que mandei. Que a gente vai resolver. Mais uma nova. Resolver o problema do filho, Olha né? que eu ensinava. Essa é a mãezona. Eu falei, porque eu ficava imaginando. Tá, vamos falar. Pois não, pode terminar ali. Não, porque eu ficava imaginando aquela cena, né? Imagina o menino todo, né? Por quê? Porque às vezes a gente adulto não tem essa percepção. Eu tô apertado. Ah, para, menino, para! Né? E aí? Ou tá com até fome? que, graças a Deus, nós não passamos por experiência assim, não, né, Arlete? Sim, mas hoje aluno vive no paraíso, não sabe. A gente conversa no início da aula, faz os Sim. combinados, a gente, se precisar ir ao banheiro, aqui o crachá está aqui, vocês vêm aqui, pegam, não atrapalha a aula, mas acontece assim uma normalidade muito boa, sabe? Então a criança não sei, eu estou precisando, eles quase nem vão, porque sabem que tem liberdade para ir, né? Mas isso não quer dizer que não aconteça da criança fazer xixi ou cocô. Sim, Acontece, sim, né, Vani? sim. Às vezes ele tem realmente, justamente a tal da vergonha de pedir. Sim. Você entendeu? Ou às vezes ele faz o xixi na roupa, o cocô, ele fica quietinho. Não fala. Ele pedir pra... os pequenininhos, né, Arlete? Lá de 3 Ou então anos. estão brincando. Já tem, né? Segurou aquilo lá, segurou na hora de voltar para dentro de sala de aula, e aí? Aí a professora falou assim, não, mas você estava agora no intervalo, né? Você estava no recreio, você tá... Aí, vai lá aí. Aí é encrenca, minha filha. Uma criança esquece, né? Prefere brincar mesmo. Mas Bom, gente, como todas as outras feridas, a pessoa que desenvolve faz máscaras, né, para se proteger, criam máscaras, ou como se fosse um band-aid, né, para proteger ali aquela ferida, um curativo, né, que são as máscaras.
da humilhação também, né? E da humilhação, quem lembra aí qual que é a máscara que vai proteger o indivíduo, né? É o Da masoquismo? humilhação. É o masoquismo? Exatamente, é o Sim. masoquismo. E o que é o masoquismo? Vamos explorar um pouquinho, né? O que é uma palavra pode ser nova para muitas pessoas, né? O que é o masoquismo? É buscar o prazer em sofrer, se castigar, né? A pessoa se castigar, às vezes ela se castiga antes que o outro faça isso com ela. Ela faz antes. Ela sente que ela vai ser punida, né? Então ela já traz para si mesma esse sofrimento, né? E o pior é que o masoquista, ele tem um certo prazer, há uma certa gratificação nela sentir isso. E aí, normalmente, essas pessoas, né, elas vão trazer características, assim, muito específicas, né, sobre a, o masoquismo, né? Ele faz muito pelos outros. É aquela pessoa que se desprende pelo outro e autoabandona. Ele é capaz de, como diz assim, tirar o que é dele, entregar para o outro e ele Evani, sente prazer nisso. mas esse masoquismo também, ele não está aliado com aquela falta de merecimento? Ou fala assim, não, para me conseguir isso, eu tenho que sofrer. Entende? Tipo assim, não, porque para mim nada é Pois é, fácil é mesmo, aquilo. né? Ai, para mim tudo tem Tem que que ser falar. difícil mesmo, eu não consigo nada, para mim tudo é muito sofrido. Isso é a característica, porque às vezes a gente fala assim, masoquismo, acha que é aquele que se bate, que se fere, leva para um outro lado do significado da palavra, né? E o fato disso que você falou, abrir mão daquilo que é seu direito, em sempre servir, 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 assim, sem um limite, e que ele acha que isso é prazeroso. Mas, na verdade, isso é um conformismo. Não, eu não mereço mesmo, então. Mas exatamente, é uma sensação falsa de estar Uhum, fazendo o bem e estar se satisfazendo, mas ele não dá conta disso, porque afinal é uma máscara, é um sim, recurso para se proteger. E como a sim. humilhação está muito atrelada ao abandono, por isso que você traz essa crença do não merecimento, então, se ele foi humilhado, ele sente que ele também foi rejeitado e que também foi abandonado. Então, vê que Na não é verdade, né, minha filha, no fritar dos ovos, todo mundo passa por todas elas. Porque quem nunca? todas, Quem nunca? todas. A gente só é mais do que Sim, um aspecto, né? sim, Sobressai mais ou sim, não. sim. E outras características, essa pessoa, né? Ela vai evitar falar em público com vergonha, com medo de ser criticado. Por quê? Porque a pessoa, o masoquista, né, que sofreu aí essa ferida cruel, ele tem medo de se expor, ele vai evitar, né? Porque ele vai pensar, eu vou ser de novo exposto, humilhado, então eu não vou falar. Eu vou evitar falar. Mas tem uma coisinha nessa pessoa que tem essa característica. Ela Diga não se aí. expõe. E aí ela fala assim: não, eu fico nos bastidores. Pode, vai lá, porque, tipo assim, eu faço tudo por trás. Eu não me exponho. Põe, você acabou de falar, né? Porque se der errado, ele não. Então, ele tem dificuldade Sua de voz está aço. falhando. Ele não se expõe, né? Tipo assim, eu tô Sim, por trás, eu tô no bastidores. Se der certo, ele vai dar uma massageada no ego. Não, eu que estava aqui por trás. Mas se der errado, ninguém ok. vai saber, Me apresente. porque Quem ele era, né? colocou lá a outra pessoa. Então, é meio complicado lidar com esse tipo de pessoa, com esse perfil também. Sim, e ele não, ele é mais retraído, normalmente ele é mais retraído, por isso ele escolhe os bastidores, ele não se expõe, a não ser que seja já o grupo do convívio, que aí essa pessoa ela se solta
ela é até agradável, ela faz piadas, ela faz todo mundo rir. Uhum. E o problema ainda, ela se humilha, né? Ela se auto-humilha mais porque ela faz piadas Se de si mesma, autodepreciando. entendeu? É E isso é Mas, inconsciente. Isso é inconsciente, mas todo mundo ri, todo mundo zoa e tal. Mas ela não sabe lidar com a crítica. mas, Se alguém a ataca, ferindo com palavras e críticas, ela logo se magoa. Então, ela tem uma hipersensibilidade muito. falhou aqui para mim, ela recua. Sim, ela recua, ela não quer estar no palco, né? Ela quer estar nos bastidores, como você bem colocou aí. Só que se o público, se o grupo de pessoas é familiar, entendeu? Ela se solta. Ela se solta, é onde eu falei que ela faz piadas, ela contagia todo o ambiente, ela é agradável. Só que a ferida está lá, entendeu? Se alguém, ela se critica, ela faz piadas com defeitos, com questões dela, mas se outros a criticam, ela não sabe lidar. E E ela aí, é um tipo de pessoa também que vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, ela vai suportando. Uma hora ou outra ela explode. você chegou no ponto. Então, isso é uma característica Mas, assim. mas tem uma outra coisinha que a gente não consegue observar. Ela não se expõe, né? Isso já ficou claro. Ela gosta de fazer piada se autodepreciando, mas ela também tem uma coisinha. Ela gosta de, chega no ouvido de um, chega no do outro. Não. Mas ela é melhor. Tá falhando a. Tá falhando. Deu uma. Ó, que ela não se expõe. Mas quando ela está em grupo, e se for um grupo que ela conhece, ela fala assim, não. Ela consegue fazer uma sem Tá falhando. fazer com que a pessoa acredite que é ela, porque ela é a coitada. Vocês estão conseguindo entender? Ela Sim. fala assim, não, eu não dou conta de fazer, não. Não, coitadinha, mas assim, ela teve boa vontade. Ela nunca vai direto. Não, você errou, você fez isso. Assim, a parte negativa desse comportamento. Ok. Ela vai Ok. minando Aham. as pessoas que é ela que está por trás disso. Entendeu? É. Quer se mostrar, ela se esconde, mas o desejo dela era estar sendo vista, notada, né? Mas não E exposta. validada, ok? Não, entendi. Outra coisa, nota-se quando essa pessoa, a pessoa que carrega, né, essa ferida emocional da humilhação, ela também tem uma apreciação por uso das palavras no diminutivo. Se ela precisa de alguém, então ela chega, né, para a pessoa e fala: você pode me dar um minutinho? Eu posso te dar uma palavrinha? Ou você pode fazer para mim um favorzinho? Eu não consegui que a gente fala isso, né? Meu amorzinho, meu amorzinho. Por que será? Por que ela usa esses termos, né? De tudo tá assim muito, né? Muito pouquinho mesmo. Me dá só um pouquinho da sua atenção. Tá só isso. Porque ela teme Ela não é merecedora. estar incomodando. Por medo de estar incomodando, tirando o outro do conforto dele para trazer a mim. Aí, então, tem toda essa sutileza, né? Hein, Evani? Para não ofender. Então, deixa claro. Agradar. Isso não quer dizer que ela queira um minutinho, uma atençãozinha. Ela quer tudo. Mas a maneira sutil dela é de tudo é pouquinho, só um minutinho, só um pouquinho, só. Sim, entendemos. Exatamente.
E aí segue, né? A gente vai ver outras qualidades, que ela é uma pessoa rígida, ela cobra muito de si mesma, né? Ela tende a guardar emoções, como já falamos, né? E uma hora ou outra ela não suporta. E quando percebe que a explosão causou, né, feridas nas pessoas ali, que ela, né, jamais queria ofender ou magoar, ela agora, olha que ponto interessante. Se ela se excedeu, explodiu e feriu as pessoas, ela vai sentir tão mal com aquilo, tão mal, que ela volta a descontar nela mesma, porque aí gera uma compulsão. Essa compulsão pode ser comer demais, comprar demais, transar demais, ter vários parceiros ou parceiras. Isso está no inconsciente. Tem pessoas que É como se fosse uma compensação, né? Compensação daquela dor que ela causou, né? E beber, né? Ou beber, ou usar drogas. Todo excesso esconde uma falta. Verdade. Falta de quê, então? Aqui, né? No caso aqui, É muito esse olhar interessante, pra né, gente. gente? Porque a humilhação detona com o quê? Com a nossa autoestima. Então, a falta de amor próprio. Se nesse estudo, nessa pesquisa de Amsterdã, fala que o trabalho cerebral ele é muito maior do que a raiva e a alegria, imagine o estrago. O nível que esse cortisol, o porquê que a pessoa come demais, engorda demais. Cortisol tá em alta. Não consegue. Estresse, né, Vani? Fala-se muito nesse livro que a gente esteve estudando, fala muito na questão das características, né, do corpo, as doenças que a pessoa que tem essa ferida da humilhação, como que é o corpo dela, né? Geralmente ela é mais corpo mais arredondado, mais cheinho. Tem a ver com a questão aí da alimentação, de estar engolindo tudo, né? Outro detalhe, Arlete, que você trouxe aí, né? Bem lembrado, que a Lise Bourboulon vai falar lá, né? Nesse livro aí, As 5 Feridas Emocionais, ela fala a questão do corpo também em relação a cargas. Como é uma pessoa que carrega os outros, né? Os problemas dos outros, tudo, né? A vida dos outros, as necessidades dos outros, esquece da sua própria, né? Então, o que acontece? A coluna dessa pessoa, do masoquista, ela fica como? Sobrecarregada. E um fato interessante de uma outra pesquisa que eu li é que se a dor da coluna é mais na região lombar, é peso que ela carrega dos outros. Quem tem a gente diz que então, hein? Valeu. Isso, galera. E se é na cervical, se é aqui na cervical, são as próprias questões que estão pesando. Interessante. Então, a coluna é o sinal, dores na coluna. Busca saber se você que está nos ouvindo, né? Se não está aí com esse problema dessa dor, né? Causada por essa humilhação. E aí o seu corpo está gritando, porque a boca cala e o corpo fala. E às vezes grita. Verdade. Entendeu? Então, está tudo interligado. Isso é tão interessante, Evani, que se você for para um fisioterapeuta experiente ou um quiropraxista, primeira pergunta que ele vai te fazer, se você tiver com problema na coluna ou com hernia de disco, né? Eu já cheguei em cadeira de roda, sem andar, com crise de hernia de disco, falando assim, vai ter que operar. Aí eu nem sabia que é porque eu estava carregando os outros. Mas a primeira pergunta que eles fazem é, como é que tá seu emocional? Aí você responde, tá ótimo! E já começa a chorar. A máscara. A máscara vem, aí o que eles dão a explicação? O nosso corpo enrijece, né? É tanto aqui, o corpo enrijece.
a hérnia vai lá e ataca. Olha que coisa interessante você acabou de falar. Entendeu? Então, assim, Pedindo socorro, né? E agora a a gente não, coluna, olha, agora a gente, gente vai ficar andando na rua e tá carregando o peso dos outros. Ih, onde é que é sua dor? Tem outra literatura muito boa, excelente, que diz assim, me diz onde dói, que eu vou dizer por quê, eu já né? passei por essa. Essa pessoa, o masoquista, não é só a coluna, não. O Aham. masoquista, ele também vai ter dores nas pernas, tornozelos, regiões de sustentação. Por quê? Pelo fardo que está carregando, né? Inúmeras pessoas, gente, chega no consultório com problemas na coluna, às vezes travado, dor. E aí a gente vai conversando, conversando. Eu falei, já parou para pensar que isso pode ser emocional? Ah, menina, deixa eu ver. Ah, em tal época, assim, aí vão se soltando. A realidade é que vai aliviando o fardo delas. Quando eu li essa parte, me chamou muita atenção, porque a gente começa a se identificar, né? Aí quando vai falando do corpo, né? Falando das dores, das doenças, e aí você vai pensar, tentar voltar lá atrás, né? Mas espera aí, não tô lembrando assim, de uma questão assim, forte de humilhação. Mas aí na hora que você vê que o negócio pode acontecer lá na sua infância, você nem lembra Sim, mais, né? Você nem lembra, você passou por aquilo ficou aqui, ó, registrado aqui. É muito interessante. Ô, gente, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca conhecimento, eu, pelo menos, mais gente apaixonada lê. eu fico pelos livros, Sim. pela leitura. É muito bom. É verdade. Arlete, a Bíblia fala assim, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então vamos entender que todos somos o povo de Deus, né? Porque assim, às vezes a gente perece justamente porque a gente não busca conhecimento. E eu dou até uma sugestão aqui, né, Vani? Antes de ir para ortopedista, passe na psicóloga. Seu problema vai estar no consultório psicológico. É mesmo. Tem um e curar as feridas emocionais, né? Sim, sim. Exatamente. Tem uma pesquisa de um psiquiatra que, a princípio, ele foi cardiologista, né? Dr. Carlos Baiton. Então, como cardiologista, ele vivenciou muitas situações de cirurgia, né? E aí ele próprio começou a fazer a terapia junguiana e tal, e ele encantou, e muitas questões dele foram sendo resolvidas. E um determinado tempo, ele chamou a equipe, né, de médicos, cardiologistas, e falou assim, olha, vamos fazer uma coisa. Antes de nós pegarmos o paciente que já veio para nós, com todos os exames feitos para a cirurgia do coração, vamos encaminhá-los a pelo menos uma sessão de terapia. E aí fizeram, né, esse protocolo aí. Fizeram e comprovou-se ao longo do tempo que de 10 pacientes, apenas 3 eram de fato encaminhados para a cirurgia cardíaca. Os outros 7 era só uma compressão na válvula cardíaca devido a quê? Emoções Ansiedade. difíceis de carregar. Quem que chega nas emergências do hospital falando estou infartando, nada mais é do que uma crise de ansiedade. Porque a dor no peito, a falta de ar e ansiedade. Exatamente. Exatamente. Então, os medos? Vamos falar dos medos do masoquista? Porque se o que tem a rejeição, o medo dele é o pânico, né? O do que sofreu o abandono, o medo do abandono, o maior medo dele é a solidão, medo de ficar só. Por isso ele rasteja atrás do outro, né? O da humilhação, o maior medo é o medo da liberdade. Olha que contraste. É verdade. O medo da liberdade. Ele teme ter liberdade. Por isso que ele se poda o tempo todo. Ele é rígido, ele se põe limite. Porque se ele perceber que ele tem toda a liberdade, ele não sabe o que fazer com ela. É o medo, seria o medo da humilhação?
Por medo. Aí ele vai ser exposto e ele vai ser de novo criticado. Então ele prefere ficar a rédeas curtas do que ter a liberdade. Então o masoquista ele tem medo de ser livre, de ter a liberdade. Ele se Evani. sabota também, né, Evani? Ele se sabota também, né? Se auto-sabota, né? Sim, Isso me remete àquele elefante de circo, né? O animal forte, que é acorrentado por um toquinho. Ele foi condicionado àquela vida. E um movimento mais forte que ele fizer, ele sair, ele vai arrebentar aquilo. Isso. Mas ele não sabe a força que tem, né? Mas uma pessoa que sofre essa ferida emocional da humilhação não sabe. Que é só ela dar mais um passo a mais. Entendeu? Por isso que ela a gaiola, ela se coloca na gaiola aberta, mas ela não voa. Não consegue, verdade. Não sabe. Tem um exemplo aqui, Vani, no livro, que fala assim: o rapaz que se sente na prisão dentro de casa, por conta da sua esposa controladora. Arranja, então, 2 ou 3 empregados extras à noite para escapar disso. Julga-se livre, mas na realidade não tem mais liberdade para se divertir e curtir o filho, porque é o exemplo aí do elefante. Ele está sentindo tão aprisionado que ele tenta escapulir, né? Ah, vou farrear, vou levar meus amigos, mas não consegue. Então, volta para a gaiola, volta para a correntinha do elefante lá. É muito interessante, não sabe gente. Poder, né? Quando a pessoa busca ajuda, né? Quando a pessoa busca ajuda, reconhece qual a ferida que está ali, né? Doendo ali, consumindo ela, e olha para aquela ferida e consegue resolver, faz o processo certinho e consegue resolver, aí se liberta, né? Porque o objetivo não é a gente só falar dessas feridas, é dar saídas, né? É dar saídas. E a saída é o quê? A busca pelo autoconhecimento, identificar qual ferida que me dói, que machuca, né? E buscar, então, os recursos que são nossos mesmos, já estão dentro de nós. Dentro de nós já temos ferramentas, só que nós não sabemos usar, né? Imagina que você tem uma caixa de ferramentas na sua casa a seu dispor, né? Aí você precisa consertar alguma coisa aí na eletricidade, mas como você não tem conhecimento, você abre a caixa e fala, mas não sei qual usar, acabou, não fez sentido nenhum. Então, ter as ferramentas não é o bastante, né? É necessário saber usá-las. Ou está com a faca e o queijo na mão, mas não sabe utilizar a faca, né? Exatamente. Mas, Evani... Então, eu não sei a que tempo estamos da live. Fala para mim. Falta 15 minutos. Tá, então vamos explorar um pouco aí essas saídas e depois Evani, só fazendo um link no que você falou. O fato dessa pessoa não querer sair me remete lá no bolo, né? Ela não sabe fazer o bolo. Ela tá comendo tudo estragado lá que estão dando, porque não sabe. Mas ela só vai aprender isso quando ela for buscar ajuda do autoconhecimento. Porque, assim, se ela deixar a porta está aberta, mas essa porta tem que estar aberta para ela sair e ela voar. E não a porta está aberta para o outro chegar e bagunçar, e humilhar, e sacanear. Entendeu? Então, assim, mas isso não vai aprender só. Isso vai ter que ser com ajuda. Sim. E tudo, Eliane, tem o tempo certo, é um processo, Sim. É aquilo que é a metamorfose, né? Da lagarta à borboleta, né? A bichinha tá ali no casulo, ficou ali muito tempo, tempo necessário. E ela precisa, ela mesma, aguardar a maturação. Para que ao quebrar aquela casquinha e ela poder sair, ela ter todos os recursos para voar. Se a gente, com dó do casulo, né, ir lá e ajudar, estragou. Ela não vai voar, não vai sobreviver. E deve ser como parto, Ivani. Aquele troço dói, porque tá confortável, tá lá.
Na hora de sair, por que que a criança chora? Chora porque dói, uai. Dói o pulmão, na hora que entra o ar ali que ela tem que gritar, é uma dor miserável. E se a gente for ir para voar e para sair, para se libertar, vai doer. Dói, mas passa. Eu ouvi isso hoje. Crescer dói. Crescer Não dói. é assim o velho ditado? Sim. Crescer dói. Então, crescimento pessoal, que eu acho que isso deve ser a busca de todos nós. Crescimento pessoal, transcender, sairmos do nível físico para o nível espiritual. Para quê? Quem sai, quem faz esse avanço, esse processo, o que acontece? Essas feridas são tratadas, curadas, né? E essas pessoas, elas conseguem andar num nível como andar sobre as águas das emoções. Por que Jesus andou literalmente sobre as águas e não afundou? Ele estava nos dando a lição, não é para nós ir lá no mar e andar, eu tenho poder, eu tenho fé. Não! É as águas da emoção. Andar sobre as águas sem afundarmos, sem submergir. Entendeu? Então, é reconhecer qual ferida que eu tenho. Quando foi que ela se instalou em mim? Reconhecer, conhecer, o autoconhecimento é que vai me levar Sim. a essas informações. Eu não posso tratar nada que está no nível inconsciente, porque eu não tenho conhecimento dele. Então, olha que Mas coisa. o meu inconsciente controla o tempo todo o meu comportamento, minhas ações, meus pensamentos. É um perigo, gente, não saber o que tem lá no fundo. Mas olha que É uma coisa. pressão que vem do fundo para fora. Mas olha que coisa interessante que você falou aí. Andar sobre as águas, por que que Jesus andou sobre as águas, né? E por que que a gente tem que buscar ajuda? E eu falo assim, eu pratiquei isso, eu pratico todos os dias. Porque o dono da fábrica, quem fabricou, sabe onde está cada peça, cada parafuso, Tem o cada manual, detalhe. né? Ele sabe de Tem o tudo. manual. Ele sabe. Então, Sim. assim, se eu sou uma peça original, mas eu vou para uma oficina que não sabe lidar, vai colocar a peça errada, vai ficar desajustado. E Eliane, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso, primeiro, a gente tem que buscar o dono da fábrica, o construtor, né? Quem criou, o criador. E eu aprendi a desenvolver isso. A Todos os fonte da dias falo assim, essência, Senhor, né? me cura. Eu sozinha não dou conta. Me ajuda a curar, porque está doendo. E funciona muito. Por quê? Porque se a gente vai para outra fábrica, e muita gente vai buscar esse recurso, as peças, na bebida, no álcool, na droga, no sexo, na compra, na compulsão alimentar. E não vai dar Nos certo. excessos, Não vai, né? porque o construtor, o fabricante é que tem a peça. Ah, mas ele... Não, gente, isso é real. Isso é real. E como você falou, a mente da gente é uma coisa muito séria. E ele controla tudo. E a partir do momento que eu abro esse espaço para essa conexão, ele vai providenciar meios para mim chegar na Evani, para mim assistir o quarteto, para mim ter caminhos para encontrar essa ajuda. Entendeu? Mas primeiro Aí ele. a gente volta lá no tripé, né? Exatamente. Corpo, Isso mente, aí. espírito. A mente, Isso aí. mente. E se você Mente. deixar a sua mente te controlar, você vai mesmo pro buraco. Então, Pirar. é buscar mesmo a fonte. É nos conectarmos com Deus. Porque Sim, ele é esse aí, né? Que tem esse manual aí que a Eliane está fazendo aí, né? Sim. Sim. Excelente, excelente. E agora, se nós, ao ouvirmos, né, toda essa informação, por pequena que seja a nossa contribuição, né, que tem muito mais, né, Sim. de conhecimento aí para ser explorado nessa área, mas se o pouco que a gente passou de informação, você ou cada uma de nós, identificarmos, né, que em algum momento a gente tem alguma dessas características, qual que é a saída, né? Para curarmos, né? Ou trabalharmos essa ferida da humilhação. Arranjar tempo
para cuidar de nós mesmos, né? Sim. Observar nossas prioridades, nossas necessidades e dar atenção especial a elas, tirar o foco dos outros, né? E olhar para nós mesmos um pouco, porque é o famoso, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem muita gente procurando amar ao próximo, por causa do próximo, e esquecendo de si mesmo. Tem gente pagando Então, caro para aprender a amar. Sim, tem muita gente investindo nisso, né? É. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, se ele carrega muitos fardos alheios, ele precisa, ao observar isso, desfazer um pouco dessas cargas, aliviar sua coluna, né? Então, ele vai assumir menos responsabilidades e vai se sentir mais livre sem culpa. Porque a questão da liberdade para o masoquista, ele não saber o que fazer com ela. Quando ele tem ela em excesso, ele parte para quê? Para os excessos que a gente falou aí, né? Outra coisa é deixar de criar. Ou seja, colocar limites, né? Para si mesmo. Até aqui eu dou conta, daqui para lá eu não dou. Então, saber dizer não. Sim. Esse limite, ele é curativo. Ele cura. Muito. Ele cura. Entendeu? Talvez você vai ficar desconfortável de falar não na primeira, na segunda vez, da terceira não em diante que você der, quando o não for para você e para o outro. Isso é libertador. Porque você vai sentir que realmente você foi justa consigo mesma, né? E aí você vai estar aliviando, né, horrores aí das suas E assim, né, Ivani, só para complementar, a gente tem que buscar alimentar a nossa mente daquilo que é produtivo, daquilo que vai trazer crescimento. É o que a Arlete falou assim, gente, eu amo ler, a gente vai buscando, a gente vai crescendo. Porque se você for parar e se alimentar de porqueira, você só vai se afundar mais ainda no buraco, entendeu? Hoje a gente está... né? Sim, hoje a gente está vivendo essa era digital. Eu questiono muito, tem gente que fala assim, nossa, Siliane, você é muito questionadora. Eliane, você faz isso. Eu paro e penso, mas por que eu tenho que fazer? Eu sempre brinco assim que eu tô fazendo exercício. Ah, você tem que fazer não sei quanto, a mão toda calejada. Por que eu tenho que fazer isso? Tá brava. E aí eu questiono, por que eu tenho que fazer isso? Não, eu não tenho que fazer isso. Mas se fosse no passado, não, eu ia morrer lá, subir naquele negócio, arrebentar minha mão toda, arrebentar minha coluna, arrebentar todo. Por quê? Porque, não, eu tenho que fazer parte da galera. Não, gente, eu não tenho que fazer parte da galera. Minha melhor companhia tem que ser eu. Pertencente. Sim. Para sentir pertencente, a pessoa faz o quê? Sim. Anula a si mesma. Sim. Para viver o que o outro quer. Determina. Né? Isso não é vida, né? Você não vai suportar. Você não vai suportar. Ô, gente, o papo tá bom. E outra coisa, só pensando aqui. A hora de pedir ajuda, quando sentir que precisa de ajuda, não pede um favorzinho, não. Bate nas costas, meu amigo, me socorre aí. Liga pra Ivani e fala, Ivani, eu tô toda ferrada. Tô assim, ajuda aí. Pra nós. Vai com o joelho no chão e fala, Deus, eu tô com raiva, eu tô assim, eu tô me sentindo assim, me ajuda, porque eu tô... É assim que funciona a vida, gente. Isso aí. É verdade. Isso aí. Não ter vergonha de falar diretamente com Deus. Dessa forma mesmo que eu tô falando. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe, ela me perdeu 2 filhos, assim, com diferença de 3, 4 meses. E um dependia muito dela, assim, dava muito trabalho, assim, que era alcoólatra, e o outro era muito apegado a ela, era o primeiro filho, aquela coisa toda. Aí eles morreram, assim, muito próximos, né, um do outro. Então, assim, quando o segundo foi, ela falou para Deus, ela que pediu mesmo, não, eu fui brava mesmo com ele, eu falei com ele, já que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida, o Senhor agora vai me dar força, porque eu tenho que reerguer, eu tenho isso.
É isso aí. Não foi que, Sincera, né? ai, Jesusinho, por favorzinho, tira essa dorzinha. Não, tá doendo. E o senhor podia evitar, o senhor não evitou. E Exatamente. agora? Resolve aí, que esse pepino é teu. Com respeito, né, gente? Exatamente. É claro. Ô, gente, agora eu gostaria, para a gente encerrar, de cada um falando uma palavra, uma frase, uma música, algo que está queimando dentro de você aí para transbordar na vida de muitas pessoas. O assunto é delícia, agradável, apesar de ser, né, feridas emocionais. Mas nós precisamos passar por essas feridas para saber, para descobrir, para depois a gente falar do tratamento, né, Vani? Porque é muito fantástico. Eu fico aqui, ó, com muita vontade de falar, que eu já passei por essa, na questão mesmo da diabetes, que eu está curando com a fé, com a força e com a disciplina, né? Agora, o Como Fazer, nós vamos estar registrando no livro aí, que vai sair em breve, eu e a Arlete estamos escrevendo. A minha frase que eu gostaria de colocar, a mudança de um único hábito pode transformar toda a sua vida. Toda uma vida, né? Um único hábito, às vezes, que você tem, porque a gente tem muitos, mas a mudança de um único hábito pode fazer uma grande transformação na sua vida. Então, pense nisso. Graças a Deus, nós temos mudado muitos hábitos, ressignificamos muito, estamos aprendendo. E eu quero deixar essa mensagem para todos vocês. Muito um hábito, né? Peço primeiro aquele de conectar com a fonte, de pedir a Deus sabedoria, discernimento todo dia, né? Incansável. E no mais, eu gostaria de ouvir a mensagem da Arlete agora, ou a frase que ela gostaria de deixar aí para a gente encerrar. Então vamos lá, né? A humilhação, né, ela é um capítulo ruim, mas ela não é o livro todo. Então, ó, respirar fundo, praticar o autoconhecimento, né? Descobrir, né? Igual a Ivani falou, de onde veio essa ferida e procurar cuidar dela. Essa ferida, ela vai cicatrizar com certeza. Isso. Eliane, o que você gostaria de falar? Sim. Nesse processo, gente, do autoconhecimento, do crescimento, a gente vai falhar. Vai falhar uma, vai falhar duas, vai falhar três, mas faz parte do processo da aprendizagem. Portanto, não se cobre tanto, não se pressione tanto, nem a você, e nem permita que o outro faça isso com você. A gente tem que aprender a colocar esse limite. E eu vou deixar uma música aqui para vocês, do Daniel Lidke, que fala, cura, me cura, Senhor, me cura, Senhor. É lindo, é lindo. Todo dia de madrugada, assim, quando eu estava muito assim, abatida, porque faz parte de um salmo. É lindo. Cura, Daniel Lidke. É lindo. Então, assim, ele cura, gente. Pra tudo tem jeito, né, Ivani? Tem jeito para tudo nessa vida, até para a morte. E eu desejo sucesso. Lembrando, o Alexandre entrou aí, né? Ele tem um livro, um programa sobre a cura. Fantástico. A cura, ele fala que a cura está dentro de nós, né? Tudo que a gente está passando aí, nós temos dentro da gente esse poder, né? De descobrir, de se curar. Então, é fantástico. Boa tarde para todos que estão aí, viu, gente? Nos prestigiando. E agora nós vamos ouvir a nossa psicóloga. Nossa chefe. Bom, para fechar, então, se a humilhação traz a dor da vergonha, então a minha sugestão e a minha palavra nessa início de tarde, né, é que a gente, então, comece a se orgulhar de nós mesmos. Comece a valorizar o que você tem de melhor, o que você faz de melhor, porque você vai estar validando a si mesma, você vai estar se enxergando, você vai estar dando o amor que você merece. Não espere isso de fora dos outros. Ninguém vai te dar.
né? Ninguém. E eu quero dizer para vocês que todas as pessoas, todos nós passamos por crises financeira, emocional, espiritual, seja de qual caráter for. Eu disse hoje isso para Eliane, né, Eliane? Quero falar aqui agora para todos que nos escutam, né? Que toda crise, ela traz 3 elementos importantes. E quais são eles? Ela tem um tempo de validade, vai passar. Alguém no comentário escreveu, e por isso que eu me lembrei de novo de falar isso, né? As dores passam, os passarinhos também passam, né? Acho que é Regina que falou isso. Então, a crise, ela tem um tempo de validade, vai passar, não é eterna. Outra coisa, ela sempre tem uma solução. E o terceiro elemento é que traz-nos uma lição. Então, a pergunta que devemos fazer para nós: qual lição? O que eu aprendo com essa dor? Porque ela veio, eu sinto, porque ela quer me ensinar algo de muito nobre para o meu crescimento. E estamos juntos aí. E lembrando que crescer dói, né, amiga? Beijo, gratidão, gente. Gratidão, Após pra foto. Vamos fazer vamos tirar uma print. Pra foto. Peraí. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui. Ai. O meu celular tem que abaixar e levantar aqui. Ah, tá. Ó, o sorriso que já vai, hein? Aí. Maria José, sossega para me tirar seu print. Então tá, vai. Eu tenho que ir porque o chefe tá me chamando. Isso, vamos trabalhar, gente. Vida que segue. Tchau, gente. Boa tarde. Uma boa tarde para todos. Obrigada a todos que participaram. Até. Semana que vem estaremos juntinhos novamente nesse mesmo horário. Beijão. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos nós e a todos os participantes. Ser luz não é sobre brilhar, e sim sobre iluminar caminhos. Né? Então, que Deus abençoe a todos nós, iluminemos nossos caminhos.